Até a descoberta da Pedra de Roseta e sua rápida aquisição pela campanha de Napoleão no Egito, ninguém na era moderna tinha ideia de como funcionava a escrita egípcia. A ideia mais popular era a de que ela era puramente ideográfica, com cada desenho representando um conceito. Por mais de 2.200 anos, uma única pedra antiga preservou silenciosamente uma mensagem que acabaria por remodelar nossa compreensão da história da humanidade. Mas e se a história que lemos sobre ela for apenas parte da verdade? A famosa Pedra de Roseta foi descoberta em 1799, durante a campanha egípcia de Napoleão, e logo se tornou uma das descobertas arqueológicas mais importantes do mundo. Essa pedra extraordinária forneceu a chave crucial que permitiu aos estudiosos finalmente decifrar a língua há muito esquecida do Antigo Egito, abrindo as portas para uma civilização que permaneceu em silêncio por séculos. Durante gerações, os historiadores acreditaram que a mensagem na pedra já havia sido totalmente compreendida. Os livros didáticos afirmavam com convicção que o mistério estava resolvido. Segundo a explicação tradicional, a Pedra de Roseta simplesmente registrava um decreto real, elogiando o jovem rei Ptolomeu Penúltimo. A inscrição foi escrita em 3 alfabetos diferentes, para que pessoas de todo o Antigo Egito pudessem lê-la e compreendê-la. Para os estudiosos, o caso parecia completamente encerrado. Mas recentemente, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de cientistas decidiu examinar toda a inscrição usando modelos avançados de inteligência artificial para a linguagem. O mesmo tipo de tecnologia que os pesquisadores usam hoje para reconstruir manuscritos danificados e decodificar línguas há muito perdidas. Em vez de se basear apenas na tradução humana, a IA estudou cuidadosamente cada detalhe da inscrição. Analisou padrões de entalhe microscópicos, símbolos individuais e a estrutura mais profunda da língua gravada na pedra. O que o sistema sugeriu deixou os pesquisadores perplexos. Segundo a analista, o texto pode conter múltiplas camadas de significado que os historiadores nunca haviam percebido antes. Ela apontou para padrões linguísticos ocultos, escolhas sutis de frases e até mesmo a possibilidade de mensagens codificadas escondidas sob o decreto real oficial. Se essa interpretação estiver correta, a Pedra de Roseta pode ser muito mais do que apenas a chave que ajudou os estudiosos a decifrar os hieróglifos egípcios. Ela também pode conter mensagens mais profundas, que permaneceram ocultas à vista de todos por mais de 2.000 anos. É possível que a mensagem esculpida na pedra nunca tenha sido feita para ser completamente compreendida. Mas antes de falarmos sobre o que a IA afirma ter descoberto, curta e inscreva-se no canal. Alguns historiadores acreditam que as descobertas relacionadas a esta pedra nunca foram destinadas a chegar ao mundo moderno. Quando a Pedra de Roseta foi oficialmente registrada pela primeira vez após ser descoberta perto da cidade egípcia de Roseta, no Egito, e posteriormente entregue às forças britânicas em 1801. Ela foi descrita da maneira mais simples possível, uma pedra escura coberta com 3 inscrições diferentes. Essa descrição básica acabou criando um mal-entendido duradouro sobre o que o artefato realmente era, e como a história mostra, a confusão parece seguir essa pedra aonde quer que ela vá. Após a pedra ser transportada para Londres, estudiosos e visitantes desejaram que a inscrição antiga fosse mais fácil de ler. Para que as letras esculpidas se destacassem giz branco, foi cuidadosamente esfregado nos sulcos das inscrições. Mais tarde, para proteger a superfície do toque constante de curiosos, a pedra foi revestida com uma fina camada de cera protetora. Na época, essas etapas pareciam inofensivas, apenas maneiras práticas de preservar e exibir o artefato. Mas décadas depois, os pesquisadores começaram a se perguntar se esses tratamentos iniciais também poderiam ter ocultado detalhes importantes esculpidos na superfície da própria Pedra de Roseta. Essa camada protetora alterou drasticamente a aparência da pedra. Com o tempo, escureceu tanto a superfície que o artefato passou a parecer quase completamente preto. Por causa disso, muitas pessoas acreditaram durante anos que a Pedra de Roseta era feita de basalto negro.
No entanto, séculos depois, em 1999, conservadores limparam cuidadosamente a pedra e removeram todos os tratamentos anteriores. Assim que o giz e a cera foram retirados, a verdadeira aparência da pedra finalmente voltou a ser revelada. Em vez de um preto profundo, a rocha revelou uma cor cinza escura com um brilho cristalino, sutil em sua superfície. Ainda mais surpreendente, os pesquisadores notaram uma veia rosa tênue, mas muito distinta, atravessando parte da pedra. Essa faixa rosa, especialmente visível, perto do canto superior esquerdo, chamou a atenção dos geólogos. Ao compararem a pedra com amostras de rochas de todo o Egito, eles descobriram algo fascinante: o Material Era, muito semelhante ao granodiorito, extraído de uma pequena pedreira em Gebel Tingar, localizada na margem oeste do rio Nilo, perto da ilha Elefantina, na região de Aswan. A veia rosa revelou-se uma característica natural, conhecida do granodiorito, daquela área específica. Essa descoberta forneceu aos cientistas fortes indícios sobre a verdadeira origem geológica da pedra, finalmente resolvendo o mistério sobre a procedência da própria Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta em si é uma enorme e incrivelmente pesada laje de rocha. Tem cerca de 1 m de altura aproximadamente, 74 cm de largura e um pouco mais de 28 cm de espessura. No total, pesa cerca de 760 kg. À primeira vista, pode parecer uma pedra simples e comum, mas quando você está diante dela, seu tamanho e presença são difíceis de ignorar. O que realmente torna a pedra extraordinária, no entanto, não é o seu tamanho. São os 3 sistemas de escrita diferentes esculpidos em sua superfície. A seção superior contém hieróglifos egípcios, escritos em um estilo conhecido como egípcio médio. Na época em que a inscrição foi feita, essa forma de escrita já era considerada antiquada. Era usada principalmente para textos religiosos e cerimoniais, conferindo à mensagem um tom formal e sagrado. Logo abaixo, encontra-se a segunda seção, escrita em escrita demótica. Essa era a linguagem escrita cotidiana, usada no Egito Ptolomaico, muito mais próxima da forma como as pessoas comuns realmente falavam na época. Por isso, refletia a linguagem prática da vida diária muito mais do que os hieróglifos formais acima dela. Na parte inferior da Pedra de Roseta, a terceira seção está escrita em grego antigo. Durante o domínio da dinastia Ptolomaica, o grego serviu como língua administrativa oficial do Egito. É por isso que aparece ao lado das inscrições egípcias. Mas há um detalhe importante que os pesquisadores notaram mais tarde. A pedra que vemos hoje é apenas um fragmento do que antes era um monumento muito maior. A seção hieroglífica no topo foi a que sofreu mais danos. Restam apenas as últimas 14 linhas, e mesmo essas estão parcialmente desgastadas ou quebradas. A seção central, escrita em alfabeto demótico, sobreviveu em melhores condições. Cerca de 32 linhas de texto ainda são legíveis ali. A seção em grego na parte inferior é a mais completa, com 54 linhas ainda visíveis. Ainda assim, o texto termina abruptamente onde a pedra se quebra ao longo de uma borda diagonal inclinada. Comparando a Pedra de Roseta com outros monumentos de pedra da mesma época, especialmente o Decreto de Canopo de 238 a.C., ACOS estudiosos acreditam que o monumento original teria sido muito mais alto. Na verdade, pode ter tido mais de 2 metros de altura, aproximando-se da altura de uma pessoa antes que a parte superior se perdesse. Essa parte faltante do monumento provavelmente incluía mais 14 ou 15 linhas de hieróglifos. Acima do texto provavelmente havia também uma cena esculpida, em monumentos de pedras semelhantes da mesma época. Essas cenas geralmente mostravam o rei em pé diante dos deuses, frequentemente sob um disco solar alado, um poderoso símbolo de proteção divina e autoridade real. Mas a Pedra de Roseta que vemos hoje não possui mais nenhuma dessas características. Toda a seção superior, tanto o texto adicional quanto as imagens decorativas, se perdeu com o tempo.
Essa ausência levou alguns pesquisadores a levantar uma questão importante. Posteriormente, se tanta coisa está faltando, o que mais pode ter desaparecido junto? Para entender por que isso é importante, primeiro precisamos analisar o que se acredita oficialmente que a inscrição diz e o momento histórico em que foi escrita. Porque, quando os historiadores começaram a examiná-lo mais de perto, perceberam que a explicação oficial e a história mais profunda por trás do texto poderiam não ser exatamente a mesma coisa. Segundo a interpretação tradicional, a Pedra de Roseta registra um decreto real emitido em homenagem a Ptolomeu I, após sua coroação como governante do Egito. O grande monumento de pedra foi criado para celebrar seu reinado e anunciar publicamente as decisões tomadas em seu nome. A mensagem gravada na Pedra de Roseta não foi escrita diretamente pelo próprio rei. Em vez disso, foi emitida por um grande conselho de sacerdotes que se reuniram na antiga cidade de Mênfis, no Egito. Na inscrição, os sacerdotes registraram cuidadosamente a data usando os sistemas de calendário macedônio e egípcio. De acordo com o texto, a reunião ocorreu em 27 de março de 196 a.C., durante o 9º ano do reinado de Ptolomeu I. O decreto prossegue listando os sacerdotes que participaram da cerimônia, homenageando mulheres respeitadas da família real e elogiando o jovem rei por sua generosidade e ações em prol dos templos. Mas quando os estudiosos analisaram a inscrição mais de perto, algo estranho surgiu. Uma segunda data é mencionada tanto na seção grega quanto na hieroglífica do texto. Desta vez, a inscrição se refere a 27 de novembro de 197 AC, identificando-a como o aniversário oficial da coroação do rei. Em seguida, a versão demótica introduz mais um detalhe, sugerindo que o decreto e o aniversário da coroação ocorreram com apenas alguns dias de diferença em março. Essas datas conflitantes intrigam os historiadores há anos. Mesmo hoje, ninguém explicou completamente por que as diferentes versões do texto, na Pedra de Roseta, não coincidem perfeitamente. Durante muitos anos, os historiadores notaram essas diferenças de datas, mas em grande parte as ignoraram. A maioria dos estudiosos simplesmente presumiu que eram resultado de confusão administrativa normal e seguiu em frente. Mas a análise mais aprofundada não avançou tão facilmente. Para entender por que esse decreto foi escrito, precisamos analisar a crise política que se desenrolava na época. A situação em torno do jovem rei era extremamente instável e repleta de perigos. Ptolomeu V, também conhecido como Ptolomeu V, Epifânio tornou-se governante do Egito ainda muito jovem. Ele era filho de Ptolomeu IV Filopator, e sua ascensão ao trono ocorreu durante um período de intensa violência e caos político. Seus pais morreram durante uma conspiração dentro da corte real. Um complô que, segundo relatos, envolvia a poderosa amante de seu pai. Após suas mortes, os conspiradores governaram o reino em nome do jovem. Mas o controle deles não durou muito. Em pouco tempo, uma rebelião eclodiu, e a população enfurecida de Alexandria voltou-se contra os conspiradores. Em meio ao caos, um líder militar chamado Agatocles, ministro ptolomaico, interveio e assumiu o controle como guardião e regente do jovem rei. Mesmo seu governo, porém, foi temporário. Por fim, ele foi deposto e substituído por outra figura poderosa, Aristómenes de Alícia, que então assumiu o governo do reino em nome do jovem governante. Na época em que o decreto foi escrito, o reino era efetivamente governado pelo poderoso primeiro-ministro Aristómenes de Alícia, que governava em nome do jovem governante Ptolomeu I. Enquanto isso, a situação fora do Egito era igualmente preocupante. Duas grandes potências, Antíoco III, o Grande do Império Seleucida, e Filipe V da Macedônia, formaram uma aliança com um objetivo claro: dividir e tomar territórios que outrora pertenceram ao reino ptolomaico. Filipe começou a conquistar ilhas e cidades costeiras ao longo do Mar Egeu, enquanto Antíoco lançou uma poderosa campanha militar. Suas forças obtiveram uma vitória decisiva na Batalha de Penion em 198
em Xisto, assumindo o controle de grandes territórios entre a Síria e as regiões do sul, incluindo a Judéia. Dentro do Egito, a situação não era muito mais tranquila. Uma grande rebelião local, iniciada durante o reinado anterior, ainda persistia. Líderes rebeldes, como Hugronafor e, posteriormente, Ankh-Machis, conseguiram resistir ao governo real por anos, controlando vastas áreas do Alto Egito. Em meio a todo esse caos e conflito político, o jovem rei, com apenas cerca de 12 anos de idade, foi oficialmente coroado faraó na cidade de Mênfis, no Egito. Essa cerimônia ocorreu 7 anos após o início oficial de seu reinado. Quase imediatamente após a coroação, foi emitido o decreto, registrado na Pedra de Roseta. À primeira vista, o texto elogia a generosidade do rei e celebra seu apoio aos templos e ao sacerdócio, mas dadas as condições instáveis da época. Os historiadores há muito suspeitam que o decreto possa ter servido a um propósito político muito mais profundo. De acordo com a inscrição na Pedra de Roseta, o jovem rei Ptolomeu Chunqui havia demonstrado generosidade para com os templos do Egito. O texto diz que ele doou prata e grãos para sustentar instituições religiosas e seus sacerdotes. Também lhe atribui o mérito de ter lidado com uma cheia excepcionalmente grande do rio Nilo durante o 8º ano de seu reinado. O decreto afirma que ele ordenou que o excesso de água fosse controlado com barragens, ajudando a proteger as plantações dos agricultores da destruição. Em troca dessas ações, os padres juraram lealdade. Eles concordaram em honrar o jovem governante ao lado dos deuses, celebrar seu aniversário e coroação todos os anos, e colocar cópias deste decreto em templos por todo o Egito, escrito em 3 alfabetos diferentes, para que todos pudessem lê-lo. No ano seguinte, Silvestre de Saci já havia identificado com sucesso diversos nomes no texto, incluindo Alexandros, Alexandria, Ptolomeu, Arsinoé e o título real Epifânio. Akerblad foi ainda mais longe e tentou criar um alfabeto com 29 caracteres demóticos. Surpreendentemente, mais da metade das letras que ele propôs acabaram se mostrando corretas. Mas apesar desse progresso, eles acabaram chegando a um beco sem saída. O que os estudiosos ainda não entendiam era que o demótico não era um alfabeto simples. Embora incluísse símbolos que representavam sons, também utilizava sinais ideográficos e simbólicos. Caracteres que representavam ideias ou conceitos em vez de letras específicas. Devido a essa mistura complexa, a escrita não podia ser decodificada, tratando-a como um alfabeto fonético simples. Essa mistura complicada de símbolos atrasou completamente o progresso dos pesquisadores. Eles haviam feito descobertas importantes, mas o sistema era muito mais complexo do que haviam imaginado inicialmente. O próximo grande passo em frente veio de Thomas Young, um brilhante cientista britânico que atuou como secretário de Relações Exteriores da Royal Society em Londres, em 1814. Após trocar ideias com outros estudiosos, Young começou a estudar uma característica especial encontrada nos hieróglifos egípcios, os cartuchos, as formas ovais que circundam os nomes reais nas inscrições egípcias. Dentro de desses cartuchos, Young notou grupo de símbolos que pareciam corresponder aos sons do nome grego Ptolomeu Fio. Ao estudar as inscrições mais a fundo, ele percebeu algo ainda mais surpreendente. Algo que os estudiosos anteriores haviam deixado passar completamente. Os sistemas de escrita hieroglífica e demótica não eram completamente separados. Na verdade, os dois estilos de escrita compartilhavam diversas semelhanças reconhecíveis. Essa foi uma descoberta inovadora. Isso sugeriu que o demótico não era um sistema de escrita independente, mas sim um desenvolvimento posterior e simplificado da escrita hieroglífica. Young publicou suas descobertas em 1819 na Enciclopédia Britânica. Embora seu trabalho tenha impulsionado a pesquisa muito mais, ele ainda não conseguia decifrar completamente o sistema. A descoberta final veio de Jean-François Champollion, um acadêmico e professor francês de Grenoble, que tinha uma intensa paixão pela história do Antigo Egito.
Em 1822, Champollion estudou cópias de inscrições do Obelisco de Philae, onde os nomes Ptolomeu Quinquim e Cleópatra Sétil haviam sido identificados anteriormente pelo explorador William John Banks. Comparando cuidadosamente esses nomes, Champollion conseguiu identificar vários símbolos fonéticos que formavam a palavra Cleópatra. Usando essas pistas, ele as comparou com os nomes reais estrangeiros que apareciam na Pedra de Roseta. E essa comparação finalmente revelou a chave há muito perdida para decifrar a antiga escrita egípcia. Após anos de estudo, Jean-François Champollion começou rapidamente a construir um alfabeto de símbolos fonéticos usados nos hieróglifos egípcios. Em 14 de setembro de 1822, ele apresentou suas descobertas à Académie des Inscriptions et Belles-Lettres em Paris. Naquele mesmo dia, ele escreveu uma carta detalhada ao secretário da academia, explicando sua descoberta com notável clareza. A percepção mais importante de Champollion era simples mas revolucionária. Os hieróglifos podiam representar sons e não apenas ideias simbólicas. E esses símbolos fonéticos eram usados não apenas para escrever nomes gregos, mas também os nomes de governantes egípcios. Ele confirmou isso ao reconhecer os nomes Ramsés II e Thutmose III em cartuchos reais nos templos de Abu Simbel. Com essa confirmação, Champollion foi além da própria Pedra de Roseta. Em 1823, ele já estudava dezenas de outras inscrições egípcias, construindo gradualmente uma gramática completa da antiga língua egípcia, juntamente com um dicionário de símbolos hieroglíficos. Embora tenha sido publicado em 1832, seu trabalho inovador mudou permanentemente o estudo do Egito Antigo. Após quase 1500 anos de silêncio, o antigo sistema de escrita pôde finalmente ser lido novamente. Após a descoberta de Champollion, outros estudiosos continuaram a aprimorar as traduções das 3 escritas encontradas na Pedra de Roseta. Durante a década de 1850, egiptólogos alemães produziram traduções latinas atualizadas, e a primeira tradução completa para o inglês surgiu em 1858. Mesmo assim, os debates continuaram entre os historiadores. Alguns estudiosos acreditavam que o texto grego antigo era a versão original, provavelmente escrito primeiro pelo governo ptolomaico e depois traduzido para a escrita egípcia. Outros argumentaram que a versão hieroglífica carregava um significado religioso mais profundo e poderia ter sido a forma mais autorizada do decreto. Alguns historiadores sugeriram que todas as 3 versões do texto foram criadas ao mesmo tempo, cada uma escrita de forma ligeiramente diferente, para se adequar a um público específico. Apesar desses debates, a maioria dos estudiosos concordou em um ponto. As traduções estavam praticamente concluídas. A Pedra de Roseta havia sido decifrada. O mistério, ao que parecia, estava resolvido. Ou pelo menos, era o que as pessoas acreditavam até que os pesquisadores começaram a examinar a inscrição mais de perto, com a tecnologia moderna. É aqui que a história toma um rumo inesperado. Recentemente, cientistas inseriram a inscrição completa em modelos avançados de inteligência artificial para a linguagem. Esses sistemas foram treinados não apenas em idiomas conhecidos, mas também em padrões encontrados em milhares de textos antigos e modernos. À medida que a IA analisava a estrutura do texto, começou a destacar detalhes que os tradutores humanos haviam ignorado ou descartado. O primeiro problema identificado foi a discrepância nas datas do decreto. Os estudiosos já haviam notado há muito tempo que as versões em grego antigo, hieróglifos egípcios e escrita demótica às vezes apresentavam datas ligeiramente diferentes para os mesmos eventos. Durante anos, os historiadores presumiram que essas diferenças eram simples erros administrativos. Mas a EA propôs uma possibilidade diferente. Em vez de erros aleatórios, sugeriu que as variações poderiam seguir um padrão deliberado. Algo que aparece em certos documentos antigos, concebidos para transmitir 2 níveis de significado simultaneamente. Nesses
Casos uma mensagem é destinada ao público em geral, enquanto outra mais sutil é direcionada a um grupo de leitores completamente diferente. A segunda anomalia, detectada pela IA, foi ainda mais sutil. Quando o sistema se concentrou na seção de hieróglifos egípcios, a parte mais danificada e mais formal da Pedra de Roseta encontrou algo incomum. Esta seção foi escrita em um estilo de linguagem mais antigo e cerimonial, do tipo normalmente reservado para textos religiosos e para a comunicação entre sacerdotes e os deuses. Mas, dentro dessa escrita formal, a EA detectou certos padrões de fraseado que não aparecem em nenhum outro texto cerimonial conhecido do Egito Ptolomaico. De acordo com a análise, não se tratavam de simples escolhas de tradução ou erros de cópia dos escribas. Eram construções linguísticas muito específicas. Quando os pesquisadores compararam a redação da Pedra de Roseta com bancos de dados de textos religiosos do Antigo Egito, EA percebeu algo incomum. A linguagem era muito semelhante ao estilo usado em textos de advertência. Mensagens criadas em épocas em que uma civilização temia uma crise grave ou colapso. Isso sugere que os sacerdotes que redigiram o decreto podem ter feito mais do que elogiar Ptolomeu Piatin. A análise indica que eles podem ter inserido uma mensagem mais profunda na linguagem formal, algo sensível demais para ser dito abertamente. A IA também encontrou referências numéricas e de calendário precisas relacionadas à cheia do rio Nilo. Quando comparadas com registros históricos e astronômicos, esses detalhes pareciam apontar para uma série de eventos que os sacerdotes podem ter interpretado como sinais de alerta. Em 196 a.C., quando o decreto foi criado em Mênfis, no Egito, o reino já estava sob pressão de potências estrangeiras e rebeliões internas. Os sacerdotes podem ter usado o único documento que sabiam que sobreviveria, a Pedra de Roseta, para deixar algo mais do que apenas elogios a um jovem rei. Talvez estivessem registrando seus temores sobre o futuro do Egito. Se esse aviso se referia à eventual queda da dinastia Ptolomaica para o Império Romano, ou a algo ainda maior, permanece um mistério. O que é certo é o seguinte: por mais de 200 anos, estudiosos traduziram a pedra, mas podem ter lido apenas a superfície. A Pedra de Roseta pode não ser apenas a chave para uma língua perdida. Pode também ser uma mensagem do passado que só agora começamos a compreender.